A cobrança por melhorias nas rodovias da região norte do estado e a oportunidade de fazer o ensino superior nos Estados Unidos. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS tem o apoio de BRDE Crédito para inovar e desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra. O vestibular 2025 ainda está on. Armazém Bolgado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos começar o Poder RS desta segunda-feira com um recado do nosso Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, o BRDE. Olha só. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. A discussão sobre a cobrança abusiva de pedágios na região norte do Rio Grande do Sul está tomando conta da Assembleia Legislativa. Hoje, o deputado estadual Felipe Camozato, do Novo, explica o pedido de revisão da concessão que fez para a Secretaria de Reconstrução Gaúcha. Boa noite, deputado. Bem-vindo ao Poder RS. Boa noite, Orestes. Prazer estar aqui mais uma vez, falando com toda a audiência e explicando um pouquinho dessa polêmica que tomou conta realmente, não só da Assembleia, mas também nas redes sociais, né? O que está acontecendo lá na região norte, né, nessa nova leva de pedágios previstos para lá? Bom, basicamente assim, o que a gente está vendo é o cidadão gaúcho dessas regiões, região norte do estado e também Vale do Taquari, estão muito aflitos com essa perspectiva de termos aí 24 praças de pedágio, naquele modelo free flow, com uma tarifa média de R$ 4,00 cada um deles e com cada uma das praças instaladas a cerca de 20 a 30 quilômetros uma das outras. Cada perna R$ 4,00, né, na ida, depois mais 4 na volta e eles muito próximos. Muito próximos, exatamente. E isso em vias de ser já viabilizado, né, executado nesse molde. A audiência pública, né, a consulta pública, ela vem sendo feita desde janeiro, né, então foram mais de 390 já contribuições, sugestões e críticas a esse modelo, mas eu fiz recentemente essa solicitação à Secretaria de Reconstrução do Rio Grande do Sul para que nós tivéssemos uma suspensão desse processo, porque eu identifiquei uma série de problemas no projeto. Esse é um projeto que é um projeto antigo, né? É um projeto que vem desde a época aí da administração Sartori, quando começaram as concessões de rodovias, e de lá para cá já se tem alguns projetos de separação das rodovias estaduais em blocos. Já tivemos o bloco 3, concedido ali na região de Caxias do Sul, Farroupilha, né, que já está hoje com a empresa concessionária CSG, tá, em operação, e temos também o bloco 1, que é o da Metropolitana de Porto Alegre, que pega toda aquela polêmica da RS 118, por exemplo, né, onde teve uma grande mobilização do setor industrial gaúcho, de empresários da Metropolitana, para que na 118, que é uma rodovia estritamente urbana, não houvesse praças de pedágio, inviabilizando também ali o trânsito de cargas, especialmente. Mas nesse bloco 2, o que nós identificamos foi que existe uma herança aí de pedidos de entidades, de políticos, prefeitos, lideranças regionais nas diversas regiões e municípios compreendidos do bloco de concessão por obras e benfeitorias. Isso foi se acumulando a tal ponto que virou uma obra extremamente cara, né? São quase 7 bilhões de reais em obras que vão desde duplicações a terceiras pistas, a passarelas, pontes, serviços de assistência mecânica, assistência de saúde e por aí vai, o que fez com que esses 7 bilhões de reais distribuídos ao longo dos anos de contrato de concessão ficassem com tarifas muito altas de pedágio. E aí eu tenho dito, né, que não é possível, né, tu olhar para esse projeto e ser favorável a ele da maneira como que está. Eu sou contrário a essa concessão da forma como que está. Eu acho que essa modelagem não tem viabilidade, não para de pé, e por isso que a gente fez esse ofício à Secretaria de Reconstrução, além de reuniões que nós já tivemos lá, para apontar esses problemas, né? Até porque são regiões ali
aí que foram muito afetadas, né, pelos problemas que a gente teve no estado do Rio Grande do Sul aqui nos últimos meses, nos últimos anos até. Especialmente o Vale do Taquari, lá existe uma grande insatisfação, para não dizer indignação, claro, né, das lideranças empresariais e até mesmo de muitas lideranças políticas. As empresas estão se reconstruindo, o próprio poder público, né, todo mundo está em reconstrução lá. Lembrando que o deputado estadual, Felipe Camusato, é a favor dos pedágios, das concessões, das privatizações. Por que ser contra este pedágio, então? A favor dos pedágios é sempre forte de falar, né? Porque por mim não tinha pedágio nenhum. A questão é, somos favoráveis, eu sou favorável a concessões e privatizações, e nada mais importante para alguém que é favorável a concessão e privatização do que um bom projeto seja feito. Porque se tu faz uma concessão, uma privatização mal feita, né, Orestes, o que acontece é que aquilo ali vira um caso de exemplo de que é ruim o modelo. Então, né, eu fico ainda mais, sou ainda mais atencioso, eu fico ainda mais cri-cri com um projeto de concessão e privatização para que seja um bom projeto. Claro. Já vivemos isso nos pedágios aqui no Rio Grande do Sul. Já vivemos isso. Né? A gente teve pedágios mal feitos, que eram muito caros, né, e que não entregavam, né, o que a população queria. E aí isso oportunizou que um governador, o ex-governador Tarso Genro, criasse a Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR. Perfeito, muito bem lembrado. Inclusive, olha só, o tema de você falar sobre pedágios em muitos trechos de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, não é uma polêmica tão grande, porque lá as pessoas enxergam a contrapartida e veem que o recurso está sendo bem aplicado. Aí não dói no bolso se tu vê que está tendo um retorno. Claro. Porque tu tem justamente, né, tu consegue chegar mais rápido, com mais segurança, tu tem menos pneu furado, né, enfim, tantas outras coisas. Agora, tu pega o exemplo da EGR, bom, aquilo ali é um exemplo claro do que não fazer, né? Se criou uma estatal para fazer administração com pedágios de rodovias onde eles arrecadaram e não reinvestiram. Sim. Né? E um outro exemplo mal feito aqui no estado foi a concessão do Bloco Sul de rodovias, aí federais, né? Que o governo PT mantém essas rodovias concessionadas com o preço mais caro do Brasil, né? Da 116 trechos sul. Então, esse é um exemplo de por que a gente tem que ser tão chato mesmo durante o processo de discussão da concessão e do projeto da modelagem para que saia da melhor forma possível, para que ali na frente, daqui 5 anos, quando tiver as obras acontecendo, o pedágio sendo cobrado, as pessoas paguem aquilo dizendo, olha, eu estou vendo o retorno disso aqui, né? Porque a contrapartida está vindo. Pior cenário é tu pagar o pedágio e não ter nenhum tipo de investimento, né? E tão ruim quanto tu também não ter pedágio nenhum e também não ter nenhum investimento, que é o que acontecia em boa parte dessas rodovias, né? Qual não é o tem caso pedágio, aqui na mas região a rodovia norte, tá largada. então? O projeto está desatualizado, e aí tem um monte de obras foram colocadas lá dentro. Somando esse investimento necessário para a empresa, né, ter lá o seu fluxo de caixa e conseguir entregar, inclusive, essas obras, o pedágio fica muito caro. Resumindo, é isso? Resumindo, é isso. Eu vou tornar um pouco mais tangível aqui, tá? Vamos pegar um trecho exemplificativo aqui. Se tu pega ali de Marau a Passo Fundo, que é uma das regiões compreendidas, tu tem um fluxo de veículos na casa de por volta de 20 mil veículos dia. Tá? Aí tá lá a referência, 20 mil veículos dia. Ali está previsto duplicação. Tu tem um outro trecho entre Guaporé e Serafina Corrêa, que é por volta de 5 mil veículos dia, e está previsto duplicação também. Aí a gente se pergunta, será que a duplicação é necessária? Nesse caso, será que será que uma terceira pista ali já não resolveria? Tecnicamente, o que tudo indica, quando a gente olha para os tipos de obras feitas em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, para esse fluxo de veículos, não é duplicação. São justamente acostamento, terceira pista, né? Esse tipo de coisa. Outro exemplo, a gente tem os critérios agora de maior resiliência climática para cheias. Bom, nesse projeto estão previstas a demolição de 14 pontes que estão lá, que não foram demolidas nem danificadas com as enchentes, mas que serão demolidas e reconstruídas. Nossa. Só que com os novos critérios de resiliência. Isso, para mim, não faz sentido. Se na pior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul não se derrubar essas pontes, por que a gente vai onerar o bolso do cidadão derrubando as pontes, reconstruindo novas e transmitindo isso no pedágio? Com tanta necessidade em outros locais. Exato. Então, no ofício encaminhado, eu já sinalizei que, olha, eu sugiro que se adote o critério de fluxo de veículos como um dos critérios para estabelecimento de duplicações, terceiras pistas, que se faça uma revisão das próprias obras, dessas benfeitorias também, que a gente possa também simplificar os serviços, porque tem assistência mecânica 24 horas. Imagina, tu está andando na rodovia, teu carro estraga, tu vai ter direito à assistência mecânica 24 horas em todo o trajeto, né? Tipo um seguro automotivo
pago pelo usuário, porque quem tem seguro vai ter que pagar 2 vezes, vai pagar o seguro que já paga, mas, sabe? Então tem certas coisas... Se não me engano, nem aqui na Freeway tem isso, né? Não, ali tem aquele... socorro 24 horas, aí ok. Exato. Então, assim, são coisas que, né, a gente acha que poderiam ser melhoradas. O que a Secretaria fala, né, sobre esse seu pedido? Ou ainda não fala nada? Eu não fui respondido diretamente, tá? Agora, o que a gente já viu de sinalizações é que o governo, sim, está aberto a fazer diversas alterações do projeto. O secretário Pedro Capelupi, que é o secretário da reconstrução, é um secretário técnico, né? Aliás, me recebeu sempre muito bem. O trabalho da equipe, ele é um trabalho muito qualificado. Ele pega esse projeto também já em andamento, né? É um projeto que já vem, como eu falei, de administrações anteriores, com muitas discussões e sugestões, inclusive de prefeitos que nem estão mais em mandato, de entidades que já mudaram as suas prioridades, inclusive. Mas por que o governo não fez essas revisões ainda? Não sei dizer, tá? Eu faria um palpite aqui, né? Talvez a pressa de encaminhar isso, de entregar. Porque já vem aí quase 6 anos de discussão desses blocos de concessões, então talvez possa se estar querendo, olha, vamos resolver isso de uma vez, né? E aí se atropelou algumas etapas. Mas o governo sinalizou já, por um lado, positivamente, quando aumentou o período de consulta pública, né? Já foi uma sinalização de que estavam dispostos a ouvir mais, e o próprio secretário Pedro Capelupi incentivou que a gente formalizasse as críticas e sugestões, o qual nós fizemos, né? Recomendamos também a muitos prefeitos e entidades que fizessem, encaminharam, não à toa que foram mais de 350 como é que eu posso dizer, contribuições, críticas e sugestões que foram colhidas durante esse período de consulta. E além disso, eu também fiz no mesmo ofício uma sugestão de que o governo aportasse mais recursos próprios também para que tornasse viável esse negócio, né? Porque, querendo ou não, eles sinalizaram para 7 bilhões de obras, 6,7 bi de obras, o governo do estado aportaria 1,3 bi do Fundo de Reconstrução. Tá? Eu sugeria que fosse maior o investimento, seja através do Fundo de Reconstrução, seja através de recursos próprios ou captados no mercado. Porque, querendo ou não, nesse caso dessas rodovias, Vale do Taquari e mesmo região norte do estado, mas especialmente Vale do Taquari, nós temos algumas externalidades positivas, que é chamado na economia, né? As externalidades positivas são aquilo que eu não tenho relação direta com o assunto, mas me beneficia indiretamente. Então, mesmo que eu não seja usuário daquela rodovia, o fato dela estar arrumada, funcionando, me beneficia bastante, porque a economia anda, flui, melhora mais empregos, a logística aqui melhora de todo a logística do estado, né? De maneira geral. Aumento da produção. Tu faz com que crie menos dependência de programa assistencial naquela região. Então, eu, enquanto pagador de impostos, sou solidário a que meu imposto seja utilizado naquelas rodovias que eu não sou necessariamente um usuário direto. Então, eu acredito que essas externalidades positivas poderiam ser melhor atendidas pelo Estado com mais recursos, para que também a tarifa do usuário não fique tão pesada. Porque para um carro de passeio, tu pensar em R$4 de pedágio, tu até considera, até tu diz assim, tá, não tá barato, mas eu consigo pagar. Agora, pensa numa carreta de frete de hortaliças, ou de algum tipo de suinocultura ou avicultura que tem muito nessa região. Para muitos desses pequenos produtores, pode significar fechar as portas. Claro. Porque a carreta cobra muito mais, não é 4, porque daí tem vários eixos, né? Aí se torna uma pernada ali. Eu sou natural de Nova Bassano, na Serra Gaúcha. Só pegar de Nova Bassano a Passo Fundo e de volta de carreta vai dar mais de R$200. Imagina. R$250. Uma viagem só. Uma viagem só, né? Daqui a pouco tu acabou com o lucro do motorista nesse frete. E aí se torna inviável ele fazer mais essa atividade. Então, mas R$4 para a pessoa física também é caro. Também é caro. E como é que Santa Catarina, né, na BR-101, você consegue cobrar pedágio lá em torno de R$2? Porque lá teve muita execução com recurso próprio do Estado na obra, o que barateou aliviando também. Depois a tarifa. Exatamente, porque daí uma coisa é quando tu contrata uma concessão que ela vem com obra e manutenção. E aquela foi basicamente só manutenção. Então, isso muda também as tarifas. Por isso que eu acho que agora... Isso é interessante, porque é uma dúvida que muita gente tem. Né? Sim. Por que Santa Catarina, né, o pedágio da 101 é muito mais barato do que aqui no Rio Grande do Sul? Mas é boa parte por causa disso, por causa de muito recurso federal e estadual aplicado nas rodovias ali. E nesse caso aqui do estado do Rio Grande do Sul, nós estamos diante de uma grande oportunidade também, né? Nós estamos, ao mesmo tempo que tem o lado do copo meio vazio, que é a reconstrução, é lamentável tudo que passamos, mas o lado do copo meio cheio é que tem 14 bilhões de reais de dívida que está postergado o pagamento do Estado do Rio Grande do Sul com o governo federal, que podem ser aplicadas para obras de reconstrução das mais diversas, de pontes, estradas e tudo mais. Para aplicar em infraestrutura do Estado. E aí que me causa ainda mais revolta quando eu vejo um anúncio do governo do Estado de querer pegar o fundo da reconstrução, tirar 100 milhões de reais dali para comprar um jatinho. 150 milhões, né?
Pois então. E aí eu digo, não é possível, eu estou aqui brigando para que os pedágios, né, posso eventualmente até nem ter o pedágio, ser uma tarifa mais aprazível, né, mais razoável, e do outro lado está o governo do estado querendo comprar um jatinho. Então, assim, é uma mensagem muito ruim, né? Sendo que o governo do estado tem helicópteros, né, para fazer esse deslocamento aqui, helicópteros que não são do governo e nem devem ser, né, do governador ou do executivo, eles são da Brigada Militar, das polícias, né, do Corpo de Bombeiros, e aí quando o governador precisa de uma emergência, claro que ele deve usar, né, os deputados também, enfim. Agora, ter um avião, até se apelidou o Aeroleite, né? O governador queria mesmo ou foi um balão de ensaio para ver a reação das pessoas, hein, deputado? Olha, difícil afirmar com certeza, tá? Mas, assim, o fato é que se isso é um balão de ensaio, espero que tenha mostrado que não é uma boa ideia. E se ele decidiu fazer a compra, espero que reveja a decisão. Isso. E um balão de ensaio poderia perguntar para 2 assessores, 2 ou 3 assessores, tenho certeza que eles diriam, olha, não vai nessa, governador. Eu tenho uma dificuldade mesmo, Orestes, de achar que, em alguma medida, tenham achado razoável fazer uma aquisição de um jatinho, com todo aquele... Né, a pecha que se tem mesmo, né, do privilégio, do luxo e tudo mais, no momento de reconstrução, onde muita gente ainda está esperando a casa. Que nem combina com o governador, né, não combina com ele, com a história política dele, mas agora foi já. Muita gente falou que era para fazer campanha no centro do país, né, para ocupar os veículos de imprensa, que o governador, mais uma vez, está, né, com esse sonho de ser presidente da República ou ser um possível candidato. Olha, não quero acreditar que é esse o motivo. Seria, né, muito lamentável se fosse. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito de especulações. Agora, eu acho que se a gente olha de maneira mais técnica para essa decisão, me parece que ela também não se sustenta. Eu fiz, na sexta-feira, encaminhei um requerimento para o governo do estado pedindo informações sobre que modelo querem fazer a compra, em que configuração, executivo, aeromédico, transporte de pessoal, porque falaram já em transporte de tropas. Mas, ao que tudo indica, o jatinho que querem comprar só cabe 10 pessoas, contando o piloto e copiloto. Né? Além disso, né, se for aeromédico, é uma UTI móvel, se for UTI móvel, não dá para transportar o governador. Porque aí tu tem todo o equipamento de UTI móvel ali que torna meio inviável tu fazer um transporte de autoridade com sua equipe. Além disso, quantos aeródromos, quantos aeroportos têm uma capacidade de receber aquele jatinho? Porque o modelo... No interior do estado, né? No interior do estado. Não fora do estado. Exato. Porque o modelo que foi ventilado na imprensa, que é um Phantom 300, ele exige cerca de 1 quilômetro de pista asfaltada para poder fazer a operação. Pouquíssimos aeroportos do estado que tem isso. Então, fica um pouco estranho, né? Porque, de um lado, tu justifica, não, isso aqui é para ajudar nos transplantes, por outro lado, o avião não consegue chegar nos aeroportos, como é que ele vai ajudar nos transplantes, né? Então, fica um pouco, tem ruído no ar. E, para isso, eu fiz um requerimento de informações para saber de modelo, de quantos órgãos deixaram de ser transportados, ou pacientes deixaram de ser transportados pela ausência de um avião destas características, porque nós temos hoje o King Air, por exemplo, que é um avião muito mais versátil. É um turbohélice de alta velocidade, que tem um bom desempenho, uma boa autonomia, e que consegue pousar em pista de grama, pista de terra, né? Que ele é muito mais versátil do que esse jatinho. Aliás, pelo preço do próprio Phantom 300, 100 milhões de reais, daria para comprar 2 King Air. E modernos, atualizados. Né? Aliás, sobraria até um troco para comprar mais um helicóptero. Recentemente teve uma notícia de mais um helicóptero adquirido pelo DAER e Polícia Rodoviária Estadual para fazer a vigilância de rodovias do estado. Bom, então assim, está se usando recursos para fazer esse tipo de aquisições. E aí, de novo, né, eu faço associação aquilo que eu considero ser prioridade para o cidadão, né? Acho que o cidadão, quando olha para isso, ele pensa assim, tá, mas peraí, eu estou esperando minha casa, eu estou esperando o recurso para poder reorganizar minha empresa, a ponte aqui, perto do meu município, ainda não voltou a estar de pé, ainda tem via bloqueada na minha estrada, mas vamos comprar um jatinho, né? Então, assim, não fecha muito essa conta, eu espero que o governo reveja essa decisão. Falando do governador Eduardo Leite, na manhã de hoje ele reuniu os deputados federais e estaduais para falar do nosso agro. O que foi tratado nessa reunião? Foi uma reunião de trabalho, nas palavras do governador Eduardo Leite, né, com bancada estadual, federal e também com várias lideranças do agro gaúcho, desde entidades, estava lá FETAG, Cotrijal, Farsul, dentre outros, não vou nominar todos aqui porque eu vou acabar esquecendo, né? Eram várias liderança do SOS Agro, aquele movimento, né, de agricultores, enfim. E basicamente uma resposta a essa situação que nós estamos de altíssima fragilidade do produtor gaúcho, que está aí sofrendo 4 anos seguidos, né, de estiagem, mais enchente, que não tem mais condições financeiras de bancar as próprias lavouras da próxima safra, né? O endividamento está grande. Endividamento lá nas alturas, não conseguindo quitar suas contas, né? Com o risco de dar
dar calote a fornecedores. De novo com estiagem esse ano no Rio Grande do Sul. De novo com estiagem, uma perda estimada de 30% da produção aí nas lavouras. E tentando, né? Tem aí, está se discutindo uma eventual securitização das dívidas, né? Que é basicamente empacotar todas as dívidas num novo contrato, lançar isso ao mercado para vender isso como títulos a serem recebidos no futuro e no curto prazo tu recebe um dinheiro para quitar tuas dívidas, né? Enfim, independente desses modelos, o governador chamou a reunião para expor essa situação, de certa forma, tentar construir uma plataforma de união entre legislativos estadual e federal, gaúchos, né, governo do estado e entidades e produtores, numa pauta única, ao qual ele sugeriu que fosse buscar o governo federal para que o uso do fundo social, que é um recurso que está lá disponível para várias despesas, mas dentre elas calamidade, recuperação de questões climáticas, enchentes, etc., que ali tu pudesse ter uma rúbrica para o Rio Grande do Sul para ajudar os produtores. E aí, claro, que isso passaria por ter uma atuação política de todas essas lideranças junto ao governo federal para convencer o governo federal, o ministro Haddad, a usar esse dinheiro para essa finalidade, já que nesse mesmo fundo social hoje se vai fazer, por exemplo, pé de meia, que é um dos programas do governo federal, e pode-se dar N outros gastos ali, né? Então, existe um trabalho necessário de convencimento político também de uso desse recurso. Mas, enfim, vamos ver se a gente consegue contribuir em alguma medida. Da parte do governo do estado, eu confesso que me frustra um pouco a baixa participação efetiva do estado nesse processo. O governador apresentou ali o que tem feito nos últimos anos com relação ao agro. Me parece que é pouco, tá? Os números são modestos. Os números modestos, assim, se não me engano, não me falha a memória aqui, né? Se eu estiver errado, já peço desculpas, mas se não me falha a memória, foram 350 milhões de reais aportados pelo governo do estado no agro gaúcho nos últimos 4 anos ou 5 anos, o que é uma fração muito pequena, porque a gente tem desafio de estiagem, de irrigação, até mesmo dos trabalhos de desburocratização, né? A gente tem lá poucas medidas efetivas assim que conseguem transformar a realidade do produtor e dar mais segurança. Não à toa que a área irrigável do estado é uma área de em torno de 4% só, segundo estimativas, o que é muito pouco comparado com outros estados. É menor de 2%. Esse é um número que eu vi na semana passada, ele é menor que 2% a área irrigável. Sendo que a gente tem a maior quantidade de água proporcional do Brasil inteiro. Então, sim, água não falta. Falta fazer efetivamente a irrigação. Eu falei até num comentário no Jornal da Mix que essa seria a principal obra de um governador. Com certeza. Colocar 50% de irrigação no estado, porque isso ia movimentar e garantir, né, que o produtor colhesse, que a nossa economia, que é muito motivada pelo agro, 40% da economia do Rio Grande do Sul vem do agro. Então, assim, isso parece que não é prioridade na prática. Nos discursos né? Até tivemos o presidente da Assembleia, né, falando sobre irrigação. O governador fala muito sobre irrigação, mas na prática, o que falta, deputado, para levar a irrigação de verdade lá para o produtor? Eu acho que esse é mais um dos problemas desse segundo mandato do governador Eduardo Leite, né? Que, assim, na parte de comunicação, me parece que vai tudo muito bem. Agora, na parte de... Só na publicidade, né? Isso. Porque na comunicação institucional também não vai bem. Né? Perfeito. A publicidade ali, quando o governo diz o que está fazendo sozinho, aí ok, né? Aí é só ter recurso e colocar propaganda no ar. Agora, a comunicação do governo está confusa. Saúde é outro caso, depois nós vamos falar da saúde. Mas irrigação, para mim, é a principal área e vem lá desde a governadoria da Cruz, a primeira que criou uma secretaria e a gente não consegue avançar 2% da área do Rio Grande do Sul, né, das lavouras são irrigáveis. E aí, aqui, hoje a gente... se debruçou sobre alguns dados, né? Coisa que ali na Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização, que eu presido, a gente já vinha lidando com esse tema da competitividade do Rio Grande do Sul. E a estiagem é brutal para o estado do Rio Grande do Sul. Para quem não está familiarizado com isso, às vezes a gente aqui na capital metropolitana está um pouco mais distante do campo, mas todos os anos em que houve estiagem no estado, nosso PIB foi a zero ou negativo. Assim, está diretamente conectado. A gente fica mais pobres. Se o campo vai mal no Rio Grande do Sul, a cidade vai mal no Rio Grande do Sul, o estado vai mal. A gente está muito conectado com o desempenho das nossas lavouras. Ao mesmo tempo, o que a gente vê é que essa questão de estiagem, tirando a Bahia, o Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais sofre com estiagens no país. Tá? Então, assim, é uma questão que o dano econômico que cada estiagem produz, ele é semelhante ao dano que a enchente causou esse ano, Orestes. Olha só. Então, às vezes, a gente não se dá conta da proporção
da dimensão do prejuízo. Porque não é uma tragédia, né, sentida Exato. tão claramente. Exato. Mas é uma tragédia econômica. É uma tragédia econômica, Todos os anos. de pobreza, de empobrecimento e tudo mais. E aí, quando eu digo que o governo do Estado acaba sendo mais um sintoma de um governo que está mais preocupado, talvez, em campanha publicitária, com o seu marketing, do que com as ações, porque, né, agora estão falando muito de estiagem. Ano passado falaram muito de educação. E aí entramos esse ano com as aulas não podendo ser tocadas, porque tinha escola que não tem ventilador funcionando. E aí, de novo, eu retomo pro jatinho, né? Poxa, a gente não conseguiu, depois de passar um ano inteiro só falando que a prioridade era educação, conseguir botar a escola para botar ventilador a funcionar. Não estou nem falando em ar-condicionado. Nem ar-condicionado. E aí faz uma iniciativa importante, como os uniformes para os alunos, e não consegue entregar, ou pior, consegue entrega para as escolas e não tem uma logística de entrega para os alunos. Tem muitos uniformes parados nas escolas. Mas é que eu acho que aí o governo errou, mais uma vez, no desenho da política pública, Orestes. Vamos voltar um pouco no tempo aqui, porque, né, tu acompanha a política há mais tempo que eu, inclusive. Mas vamos lembrar lá, na época de Fernando Henrique Cardoso, onde se desenharam os programas do Vale Gás, né, e outros programas que depois vieram a ser juntados aí no tal do Bolsa Família, pelo primeira administração do governo Lula. E naquela época, vários economistas, renomados economistas brasileiros, né, vinham lendo o que se tinha de literatura econômica mundo afora, e já um assunto bastante pacificado na economia, de que muito mais importante ou muito mais eficiente do que você entregar o produto, o saco de arroz, o gás, ou a cesta básica, é você entregar o recurso para a família, para que ela possa fazer livre uso dentro daquele escopo de aquisição do benefício. Então, assim, tem que ter uma boa checagem, né, do cadastramento da família para ver se não tem fraude, né, tem que ter um acompanhamento, né, de entrada e também de saída daquela situação de necessidade, e depois desenhar bem o programa para que o dinheiro do Bolsa Família não vire apostas, que nem agora está tendo essa polêmica de bets, né? Mas, em todo caso, é melhor, é mais eficiente entregar o dinheiro do que entregar o produto. O governo do Estado foi lá e resolveu fazer uma central de compra de uniformes. Imagina. Aí fez licitação, comprou uniformes, aí está tendo problema de tamanho, de qualidade, de distribuição, porque virou, imagina, vai ter que montar uma estatal agora de fabricação de uniformes escolares. E para distribuir os distribuição e tudo mais. É um negócio maluco. Se é para fazer dessa forma, se é para a gente entregar esse benefício para as famílias, né, ainda que eu acho que o problema da educação do Rio Grande do Sul não é a falta de uniforme, não passa por aí. São outros os problemas. Mas então faz aquele cadastramento de famílias que necessitam, né, que têm uma baixa renda, ou se quiser dar para toda a rede pública, bom, cadastra as famílias e dá um recurso. Dá um recurso, aqui, deposita R$100, R$250, e tem uma lista ali de 10 fabricantes, 20 fabricantes no estado que estão já cadastrados, digamos, ou aprovados para o modelo de uniforme escolar desenhado pela SEDUC, pela Secretaria de Educação. E aí o consumidor faz livre escolha, quero desse fornecedor, quero no outro, dá concorrência, inclusive, entre os fabricantes. Claro. E aí tem cada um vai poder comprar quanto quiser, nos modelos que quiser, no tamanho que quiser, e vai ser cobrado só do uso pelo aluno. Então, assim, é mais fácil, né? E não tem que ter central de aquisições e distribuição. Para mim, tem muita preocupação do governador aí nos últimos tempos de ficar causando na internet, né? Escolhendo eventos, né? Tira a camiseta, faz foto disso e daquilo, está presente em todas as trends do que realmente governar o estado do Rio Grande do Sul. Outro tema importante, vou pedir uma prorrogação aqui para a minha diretora, Eduardo Alcaraz, está dizendo que eu tenho que ser errável, deputado, mas eu vou ser aqui um pouco rebelde, tá? Porque eu quero falar de saúde ainda, né? Saúde tentou fazer algo que na teoria também era para funcionar bem, né? Desconcentra os recursos aqui da região metropolitana, manda lá para a minha região Santo Ângelo, né? Para hospitais menores, porque a população vai ser mais bem atendida perto de casa. Seria o mundo ideal. Mas, na prática, quem mora em Santo Ângelo, em Cruz Alta, em Santa Rosa, qualquer lugar, quer ainda ser atendido aqui na região metropolitana, né? Agora, os números dos hospitais de Porto Alegre mostram metade, em geral, tá? A média é essa, metade da ocupação dos hospitais em Porto Alegre são de pessoas que vêm do interior do estado e muito da região metropolitana. E aí, um avanço que tinha ocorrido nos hospitais da região metropolitana foram desmontados agora nos últimos 2 anos, né? Com o programa Assistir do governo do estado. E aí, de novo, a gente vive uma crise numa área importante, que é a saúde dos gaúchos. É verdade. O que fazer? Não, e aí, mais uma vez, né, eu vou aqui atacar diretamente agora o argumento da aquisição de jatinho. Querem fazer o quê? Transporte de órgãos e de pacientes? Bom, talvez esses 100 milhões fossem mais úteis
nos hospitais da região metropolitana e da capital, Claro. que estão colapsando por conta dessa distribuição que não tem funcionado do programa Assistir. Funcionou para muitos hospitais do interior? Funcionou. Não dá para dizer também que não funcionou para Claro que sim. Muitos hospitais melhoraram mesmo o atendimento, conseguiram aumentar sua oferta de serviço, qualificaram e tudo mais. Mas está faltando recursos aqui. E, para além da aquisição da aeronave, que é 100 milhões, bom, se a gente for pegar qual é o custo de manutenção e qual é o custo que tem de pessoal vinculado, eu tenho estimado aí por volta de R$500 milhão só com piloto, manutenção e hangaragem Por ano. dessa aeronave. Exatamente. Não, desculpe, por mês. Por mês? Por mês. R$500 mil por mês. Por volta. Sabe por quê? Porque tu pega assim, ó, um piloto de aeronave desses jatinhos executivos, o piloto deve ganhar por volta de R$20 mil, aí encargos sociais, outras coisas, contratação do Estado, Já vai dobra. dar por volta de 40 mil, tá? Piloto copiloto, 80 mil. Precisa ter 3 equipes para poder ter prontidão, turnos certinho, 3 equipes. Então, a gente está falando de R$240 mil aí, né? 80 vezes 3. Bom, R$240 mil só com a folha de pagamento de 3 equipes de piloto. Mais pessoal de solo, hangaragem e manutenção. Combustível? O combustível daí vai estar vinculado ao custo variável do voo. Ou seja, vai dar R$500 milhão, entendeu? Sim. E aí R$500 milhão por mês, bota no Não, ano. e não tem sentido. Precisa, então, quantos jatinhos a gente tem no estado do Rio Grande do Sul de empresas privadas que podem ser locadas? Certamente por um valor muito menor do que essa manutenção. E mais, quando precisa numa emergência, né, os empresários aqui do Rio Grande do Sul emprestam o jatinho, não tem problema nenhum. Não só isso, a gente tem já formas de fazer isso com acordos, inclusive com a própria Força Aérea Brasileira, Claro. ou as Forças Armadas dos seus diversos poderes, que têm helicópteros e aviões disponíveis e que podem, eventualmente, estar fazendo, através de convênio, essa disponibilização. Muito bem, a viagem aqui no Poder RS agora, viu, deputado, vai ter que ficar para outra, tá? Vamos ter que adiar. Hoje, né, encerramos mais uma participação do deputado estadual Felipe Camusato, né, sempre muito firme com as suas convicções. Parabéns pelo trabalho na Assembleia. Até a próxima. Obrigado, Orestes, prazer estar aqui contigo. Ficar à disposição, convidar quem está nos acompanhando a me seguir também nas redes sociais, para a gente poder, né, receber críticas, sugestões, enfim, e representar bem quem paga a conta, né, o cidadão gaúcho. Com certeza. Olha só, pessoal, mais uma polêmica no governo federal. Fábio Marçal, nosso correspondente em Brasília, explica essa história de cidades com mais bolsistas do pé de meia que estudantes. Boa noite, Marçal. Que história é essa? Boa noite, Orestes. Boa noite a todos. O princípio da razoabilidade é que todos os governos tenham fiscalização de seus programas, fiscalizar os programas para não dar para quem está cometendo fraude. O que acontece? O governo lentamente está combatendo as fraudes no Bolsa Família. Os últimos governos, ninguém combateu fraude. Parece que o liberou geral se chama falta de gestão pública. Agora, uma manchete do jornal O Estado de São Paulo: cidades têm mais bolsistas do pé de meia que estudantes. Então há incoerência em dados de 5 estados, e o MEC, que é o Ministério da Educação, diz agir em correções. Não é o que a gente vê. O programa Pé de Meia, que oferece a bolsa para manutenção de estudantes no ensino médio, é muito importante para os estudantes pegarem com essa ajuda, se manter no ensino médio. O custo desse programa é de 12 bilhões e 500 milhões de reais e atinge mais de 4 milhões de jovens e famílias com renda mensal de até R$ 759 reais por pessoa. Então, já os primeiros dados do Jornal Estado de São Paulo, pela Lei de Acesso à Informação, mostra que alguma coisa está errada nesse programa. Então, 12 bilhões e 500 milhões de reais você não pode botar no lixo. O Bolsa Família, outros 240 e poucos bilhões de reais, que você não pode botar no lixo por falta de fiscalização.
Então, a única coisa que nós pedimos aqui, Orestes, fiscalizem até para conceder o benefício para mais estudantes, para conceder o benefício para o Bolsa Família, para muitas famílias que continuam no farol. Nós chamamos aqui no farol, nas sinaleiras ali, passando fome. E daí tu vê que tem uma série de fraudes. Por favor, acabem com as fraudes no Brasil. Acabem com o liberou geral. Nós voltamos amanhã, Orestes. O nosso correspondente especial em Brasília, o Fábio Marçal, fala para Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça sua reserva pelo WhatsApp 51 99 141 6948 ou Instagram @chavin.poa. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul superou a marca de 21 bilhões de reais no saldo de operações de crédito, com um crescimento de 20,6% na comparação com 2024. Além disso, o ativo total da instituição financeira registrou um avanço ainda mais expressivo de 21,3%, chegando a 25 bilhões de reais. Esses números consolidam o BRDE como a segunda maior instituição de fomento do Brasil. O Poder RS faz um breve intervalo para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver, o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Grupo PS apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral com 699 vagas e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor. O Poder RS está de volta para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1.000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. E Grupo PS Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Eu converso agora com o presidente do Instituto Cultural, Paulo Afonso Pereira, que está realizando uma ação muito importante nesta terça-feira, dia 1º de abril, para jovens universitários que querem estudar nos Estados Unidos. Boa noite, bem-vindo ao Poder RS, Paulo Afonso. Boa noite, Prestes. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de participar com vocês nessa missão tão importante que vocês têm na UBRA de comunicar, noticiar aquilo que é importante e interessante para todos. Obrigado. Vamos lá, fale mais sobre este evento, então, que o Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano está realizando nesta terça-feira, dia 1º de abril. Perfeito, meu amigo. Nós temos um evento aqui que é chamado Welcome Day, que será dia 1º de abril, 25, das 14h30 às 18 horas, no nosso multiespaço, aqui na Rua Riachuelo, 1257. Essa é uma tarde para que conheçamos representantes das universidades internacionais para debatermos os desafios e oportunidades de estudar no exterior e saber as formas, exigências, aquilo que cada um precisa, enfim, estar apto para que consiga fazer
participar dessa rica experiência. Esse é o mote, né, do nosso encontro. O Brasil ocupa o 9º lugar aí no ranking, né, de países que enviam jovens universitários para estudar nos Estados Unidos. Em geral, quais são as condições, né, que esses universitários encontram para ir até os Estados Unidos estudar? Bom, isso é o que nós vamos apresentar, né, nesse evento do dia 1º. O que necessita, quais as condições, documentação, enfim, características. Evidentemente, precisa ter uma proficiência em inglês para participar das aulas. Serão apresentados pelas universidades as oportunidades, as formas, e os alunos vão se identificar e procurar saber qual delas lhes interessa, né? E aí faz essa aproximação, que será a primeira, né? E a partir daí as coisas começam a funcionar já para que sejam realizadas as matrículas, enfim. Isso não é um processo muito demorado, mas também não é um processo assim muito rápido, lento. Aliás, não é lento, mas também não é muito rápido. São 15 universidades que teremos aqui, apresentando seu portfólio, seus cursos, currículo, enfim, uma abertura para que os estudantes, aqueles que desejem, escolham que universidades lhes interessa mais em função desta apresentação. Talvez alguns já tenham até uma escolha preferida. Em termos de bolsas de estudo, né, as universidades americanas oferecem muitas bolsas, inclusive para os americanos, mas também para estudantes estrangeiros. Nós temos algumas, inclusive, que oferecem bolsas de 100%. Aí o custo fica mais em custos da viagem e com alimentação e hospedagem nos Estados Unidos, Paulo Afonso? Sim, existem as bolsas, evidentemente, é por isso que a gente está fazendo esse evento, para mostrar as oportunidades. Além da bolsa, vão ser discutidos também o que caberá a cada estudante, particularmente, enfim, pagar o seu custo. Mas, em princípio, a bolsa de estudo ela é total. A bolsa, em princípio, então, é total, inclusive com o acolhimento, né, de muitas famílias norte-americanas que recebem os nossos jovens nas suas casas. Essa é uma tradição que acontece muito nos Estados Unidos. Sim, eu tive essa experiência, a minha filha mais velha fez essa experiência, ficou numa casa de acolhimento, foi estudar nos Estados Unidos e teve uma experiência extraordinária. É um programa de incentivo, principalmente porque o mundo, né, fala inglês. Pode ter outras línguas, mas no mundo de negócios, no mundo de relacionamentos, o inglês é o idioma oficial, ou pelo menos o preferido. Com certeza, né? Em inglês ele vale, né, para qualquer país do mundo, né? A gente se vira bem tendo inglês. Eu queria lhe perguntar justamente sobre isso, né? Que o senhor continuasse essa resposta. O que o Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano vê de benefícios, né? Além, claro, de aprender, né, de manejar melhor a língua inglesa, mas o que mais que pode trazer para esses jovens universitários esse intercâmbio com os Estados Unidos? Bom, primeiro, conhecimento, conhecer uma nova sociedade, uma nova cultura, fazer relacionamento, estabelecer, enfim, né, uma comunicação com algo que não lhe é comum no dia a dia, e que isso é a riqueza, né, desse trabalho que a gente está fazendo. É a riqueza de os alunos irem, além de aprender aquilo que eles vão escolher, que a universidade eles optarem, fazer este relacionamento com pessoas, com alunos, fazer amigos e conhecer culturas, enfim, é uma experiência extremamente interessante. Sabe que 75% dos jovens brasileiros sonham estudar no exterior. E segundo o levantamento realizado pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, entre os destinos mais procurados estão Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá, todos com proficiência com língua inglesa como língua de comunicação. E nós teremos aqui, além desta apresentação, nós teremos 2 painelistas convidados
que tiveram experiência exatamente em cima desse programa, que são a Diane Kessler, que é da Fevale, e o Bruno Brito, que é da Pan American School. Os dois tiveram experiências semelhantes como essa e vão relatar a sua experiência, discutir, enfim, responder perguntas. Será um evento de muita interação, né? Mostrar coisas possíveis, responder perguntas, tentando, inclusive, minimizar possíveis dificuldades que possam existir. É isso. O senhor sabe quais são as principais regiões nos Estados Unidos que atraem mais aqui os estudantes brasileiros e gaúchos? Olha, eu não sei quais as regiões que atraem mais, mas nós temos aqui 15 universidades que estão dispostas a mostrar o seu potencial. Chapman University of West Georgia, Rollins College, Lynn University, High Point University, Penn State, Babson College, Lakehead University, Foothill de Anza College, Florida International University e Rand Travel. São as universidades que estarão aqui conversando com os representantes dessas universidades, estarão aqui conversando com aqueles que vierem ao evento. Eu estava olhando aqui o material preparado pela minha diretora Eduarda Alcaraz, ela está dizendo o seguinte, que Flórida, Califórnia e Nova York são os 3 principais estados e regiões aí que recebem. Sim. Nova York, por ser Nova York, a Flórida, porque tem muitos latinos, né? Também ali Miami, Orlando, enfim. E a Califórnia, né? Pelo mar, pelo sol, presidente. Não, exatamente. Ela está com toda a razão. Essas são as preferidas, né? Mas, às vezes, tem outras que oferecem melhores oportunidades ou condições para que ele vai estudar e que estejam fora desse estado. Bom será aquele que queira ir para um desses estados, alguma universidade tenha condição de absorvê-los. Eu não sei de qual estado são essas universidades, eu não levantei isso. Uhum. Mas amanhã será explicado, será mostrado de como será feito esta missão. Tem que pagar alguma coisa para participar do evento desta terça-feira, presidente? Aliás, de passagem, o evento pode ser confirmada a presença pelo Simpla. Está me mostrando aqui. As inscrições estão abertas no Simpla, são absolutamente gratuitos. Aqueles que não conseguirem se inscrever pelo Simpla, pode vir diretamente aqui, Rua Riachuelo, 1257. Isso, bem no centro da cidade, aí no nosso centro histórico, a partir das 14h30. Para encerrar, presidente, queria lhe perguntar, e com a eleição do Donald Trump, né, um presidente que está fechando mais os Estados Unidos, tem um discurso contra imigrantes, não ficou mais difícil, né, para esses jovens brasileiros irem para os Estados Unidos? Olha, eu não posso te dar uma resposta que deveria ser dada lá do outro lado. Mas, como esses estudantes vão estudar, não vão migrar, não vão morar, não vão trabalhar, é um programa que existe há muitos e muitos anos, tradicional. Eu não acredito que vá haver uma barreira para estudantes que vão lá se aperfeiçoar, estudar e agregar conhecimentos. Eu não acredito nisso, mas eu não posso dizer que sim, que não, porque depende da minha vontade ou do meu conhecimento. Mas eu acredito que não. Perfeito. Obrigado pela sua participação aqui no Poder RS, presidente Paulo Afonso Pereira. Até a próxima. Obrigado, Erastes. Um abração. Qualquer dia eu vou te fazer uma visita aí. Vamos sim. Vamos conversar aqui. Aliás, diga-se de passagem, foi um prestígio muito grande tu abrir esse espaço depois do Camozato falar, que é meu amigo, um cara sensacional, extraordinário. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Até mais. Obrigado, um abraço, boa semana. Na semana passada, estivemos na 23ª edição da Expo Agro Afubra em Rio Pardo. Confira agora a matéria completa do jornalista Giovanni de Oliveira. Em 2025, a Expo Agro comemorou os 70 anos da Afubra, a Associação dos Fumicultores do Brasil, que é a organizadora da feira. A Expo Agro, aliás,
é a maior feira da agricultura familiar da América Latina, o que nos traz um destaque interessante para as máquinas. Aqui, a gente não vê aqueles tratores gigantes, aquelas colheitadeiras enormes, mas um maquinário todo adequado à agricultura familiar. E como não pode deixar de ser em uma feira de agronegócio, o pavilhão da agricultura familiar é um dos mais procurados. Os expositores ficaram satisfeitos com os negócios deste ano. Foi muito boa a expectativa, né, que nós tinha, e além da expectativa nós vendemos bem mais do que nós estava planejando, né? Então, uma feira excelente, né? Com certeza as próximas edições também nós vamos estar aqui, né, para participar desse momento brilhante que é a FUBRA. A primeira edição que nós participamos foi em 2019, daí foi parado na tempo da pandemia, 2 das feiras, mas essa foi a melhor Expo Agro de todas para nós aqui na nossa agroindústria, né? Foi quase em média por dia uma Expo Inter de venda, né? Superou a expectativa. As pessoas vieram com vontade de comprar, conhecer e experimentar nosso produto. Foi muito boa. O último dia teve também o seminário de energia renovável em um espaço especial, que é a Arena de Energia Verde. Pela manhã, também aconteceu a audiência pública, que debateu o projeto de securitização e o pedido de ajuda aos produtores atingidos pela estiagem. A audiência foi proposta pelo deputado federal Heitor Chu. A audiência pública foi extremamente rica, importantíssima para a gente ter argumentos e dados concretos para levar para Brasília, para a gente poder avançar no processo de convencimento do parlamentar, tanto da Câmara como do Senado, deputados e senadores, para votar a favor desses projetos, para a gente poder sustar essas resoluções do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional e, ao mesmo tempo, fazer a mudança na legislação e termos um Proagro que olhe o agricultor, que olhe quem põe a semente na terra e não apenas os números que o Banco Central faz para não ter prejuízo. Ou a gente consegue fazer isso, ou a roda vai parar e nós não vamos ter mais produção agrícola e o Brasil vai ter que se reinventar, coisa que nós não precisamos fazer. É investir em quem efetivamente produz. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul cobrou rapidez para soluções. E nós não temos mais espaço, eu dizia aqui, né, para fazer reunião, para marcar reunião. Nós temos que ter reunião para realmente resolver o problema. E resolver o problema nós entendemos hoje que nós precisamos chegar ao ministro Haddad. É ele que tem a caneta hoje para resolver o nosso problema. Porque aqui tem que ter vontade política. O que nós estamos querendo fazer, todas essas prorrogações, se tu vai para a questão de números, de coisa, ela não se sustenta tecnicamente. Mas ela tem que se sustentar politicamente, porque é uma questão de famílias, é uma questão de pessoas que não têm condições mais de ficar produzindo alimentos. Então, é uma questão da sociedade. Ela deixou de ser só uma questão dos agricultores e passa a ser um problema da sociedade como um todo. De quem tem empregos que dependem da agricultura, de empresas que precisam dos agricultores, mas das sociedades que precisam se alimentar e precisam um preço acessível para o alimento. Ele só vai ter, não é tirando imposto das importações, é tirando imposto do custo de produção dos agricultores, é renegociando as dívidas, é ter uma política que realmente faça a diferença no seguro rural, é ter uma ferramenta que ajude o produtor com essas dificuldades, e o agricultor quer pagar. O agricultor está pedindo política que garanta um seguro decente para os agricultores e renegociar as dívidas para ele continuar produzindo alimentos. É isso que nós queremos aqui hoje. Já o deputado estadual Elton Weber lembrou o papel do governo do estado. Nós estamos cobrando e pretendemos ainda votar e colocar em implementação um programa estadual de recuperação de solos, porque nós também tivemos enchentes, tivemos secas e o estado pode fazer isso. Isso é função do estado. Da mesma forma também como um programa amplo para nós fazermos reservação de água, pelo menos uma parte da propriedade. Se alguém tem 20 hectares e nós conseguir irrigar 5, 6 hectares, já ajuda. Então, é nesta linha também que o Estado pode ajudar. E pode fazer políticas complementares também de seguro agrícola, para ajudar. Tem o programa Troca-Troca de Sementes, que o governo do Estado já anunciou, ele vai isentar novamente. Então, são formas do Estado ajudar, com programas de infraestrutura, da recuperação de solos, irrigação e também, nesse aspecto também, do seguro agrícola, complementar a esse seguro nacional,
que, infelizmente, nos últimos tempos, o Banco Central está pensando muito mais no seu caixa do que na vida dos agricultores, de quem produz a comida todos os dias. Em 4 dias, a Expoagro movimentou 385 milhões de reais em negócios, um crescimento de 24,19% em relação ao ano passado. No pavilhão da agricultura familiar, foram mais de 2 milhões e 300 mil reais movimentados. De acordo com a organização, 188 mil pessoas visitaram a feira, sendo que 82% eram produtores rurais. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Poder RS de hoje fica por aqui para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.